Hoje não é X1 não, Matheus. Fala, Vitor. Esperar a galera entrar. Entrei 2 minutinhos antes aqui da live. A galera já tá recebendo aí notificação. Quando o tino começa, aí vem da live aí, galera. Aperta no aviãozinho aí e manda para o restante do pessoal. Se bem que já tá na hora, né? Eu ia entrar 1 minutinho antes. Bora lá! Deixa eu enviar aqui com o pessoal e a gente começa. Bora lá, meu povo. 10h05, comprometido, 22h05. Vamos começar a primeira live das lives da quaresma. Então prometi que ia fazer live todo dia pra gente fazer uma pequena meditação baseado, né, todos os dias da quaresma, baseado no livro de Santo Tomás de Aquino. Mas aí hoje à tarde, né, que eu fui fazer a meditação do dia, né, desse livro de Santo Tomás de Aquino, eu decidi não usar ele hoje. Por que eu decidi? Porque eu quis, né? A live é minha, o Instagram é meu, eu decidi não usar. Não, brincadeira. Também, né? Claro, óbvio. Mas porque eu achei que outro livro de meditação que eu uso hoje cairia melhor, né? Que é esse aqui, ó. O Falar com Deus, do padre Francisco Fernandes Carvajal, né? O padre espanhol aí. Porque ele usa a liturgia do dia, então achei que seria melhor eu usar ele hoje. Amanhã, quem sabe, eu volto para o Santo Tomás de Aquino, mas isso aí não tem problema nenhum. É importante a gente fazer a meditação e estar juntos aqui na quaresma. Então, antes de a gente começar, eu vou fazer uma oraçãozinha que eu vou fazer todos os dias, durante essas meditações aqui da quaresma, antes de começar a meditação. Então vamos lá. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bora lá! Então, pessoal, é o seguinte. Ontem iniciou a quaresma, né? Então todos vocês sabem, mas talvez alguns de vocês aqui não compreendam direito, né, o que se trata. Mas é importante, eu queria começar dizendo que nada desse campo de teologia é besta, é simples, né? Que a gente pode pensar, né? Por falta de conhecimento mesmo, e olhar, pô, que uma besteira, um negócio superficial, raso, porque a gente não entende. Então, primeira coisa, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Vou começar meio duro aqui, porque tem que ser assim. Nunca olhe, quando você olhar alguma coisa desse ramo de teologia e achar que é simples, que é besta, é porque o besta é você, é porque o besta sou eu. Então, não é. Existe sempre algo muito profundo, né, nisso aí. E ontem, na quarta-feira de cinza, a gente, quem foi para a missa, viu que você é marcado com a cinza na testa, né, faz uma cruz na testa. E aquilo ali tem um sentido, né, e é um sentido enraizado ali no Gênesis, né? No primeiro livro da Bíblia, que é o livro da criação, que lá diz, né, que Deus fala, lembra-te, é uma lembrança, né? Ontem começa com essa lembrança, né? A lembrança da morte, porque Deus fala, né? Lembra-te, ó homem, que és pó e que ao pó há de retornar, né? Então essa é uma lembrança que a gente tem. E quando a gente vê essa frase, é uma frase meio intrigante e muito forte também, né? Porque a segunda parte da frase a gente sabe, né? Que é fácil, é palpável de ver. Então, que a gente vai voltar a ser pó. Então, a gente sabe que a gente vai voltar a ser pó. Não precisa você ir lá, todo mundo sabe, abrir uma cova 5 anos depois que a pessoa foi sepultada e saber que ela ali já... tudo foi-se embora, né? Esse corpo aqui material foi-se e virou pó. Mas essa primeira parte que tipo assim, lembra que tu és pó. Ele não fala assim, que tu veio do pó, que tu vai te tornar pó, mas lembra que tu és pó. Então ele fala que nós somos pó agora.
E isso é intrigante, porque você está vendo aqui, você me vê, você olha, pega em você, você não vê nada de pó, né? Então, como assim? Como é que a gente é pó? E aí, é aí que a gente vai entrar para entender isso. Porque Cristo, Deus nos chama ontem, na liturgia nos chamou ontem a lembrar dessa morte para nos colocar no nosso lugar, né? Porque essa morte, essa segunda parte dessa sentença, né, é uma punição ali dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que não eram condenados à morte. E aí, depois que a serpente seduziu, né, os dois, eles receberam essa sentença, e nós também como descendentes dele, né, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que foi que aconteceu ali na hora do pecado de Adão e Eva? Eles cortaram a relação com a própria fonte da vida, que é Deus, né? Porque desobedeceram a promessa ali, né? E aí o que acontece? É como um rio que está ligado à sua fonte, né? A fonte está jorrando no rio, e o rio está se alimentando e está correndo, né? Está indo no seu curso, né? Normal. Por quê? Porque está ligado à fonte. O que acontece com esse rio? Se ele se separar da fonte, né, que jorra água nele, ele vai morrer. Então foi isso que aconteceu com nós, né, com a gente. Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, cortaram a relação com a fonte da vida, que é Deus. Então o salário desse corte com a fonte é a própria morte. Então o salário do pecado é a morte. E aí que a gente entende que a gente é pó agora, porque a gente só consegue ter vida e estar aqui, né, visivelmente, aparentemente, porque existe algo que é a própria vida mesmo, que nos sustenta, né, que como fala no Gênesis, né, Deus pegou o barro e soprou, deu um sopro de vida. Isso aí explica tudo, né? Então, por causa desse sopro, né, desse vento que está o tempo todo aqui soprando, a gente está aqui. Aparentemente a gente não tem a aparência do pó, mas por isso que ele manda essa lembrança, né, logo no primeiro dia da quarta-feira de cinzas, no primeiro dia da quaresma. Lembra-te que és pó, porque a gente corre um risco muito grande sempre de esquecer de Deus e achar que a gente tem vida por si só, né? Então a quaresma, inteligentemente, a igreja providencialmente começa lembrando isso pra gente, que nós somos pó, e que ao pó a gente há de tornar, né? E aí a quaresma é esse tempo oportuno, né? Esse tempo propício, esse tempo que a gente chama de kairos, né? Que é o tempo favorável. É um tempo favorável, um dos tempos favoráveis. E favorável para quê? Principalmente para conversão. Por isso que começa com essa chamada da morte, né, no quarta-feira de cinzas. Então lembra-te que tu és pó, e ao pó há de tornar. E entendendo isso, né, que a gente inicia a quaresma, como que a gente vai passar por isso, aproveitar esse tempo oportuno? Porque hoje a liturgia nos chama a cruz, lembra da cruz. E o que é a cruz, né? A cruz são os sofrimentos, são os fardos que a gente tem que carregar, né? E aí a gente pode pensar assim, né? Por que eu quero fardo? Por que eu quero cruz? Por que eu quero sofrimento? Eu posso muito bem fugir desse sofrimento. Você tem essa opção, né? E aí também, só que se você parar para pensar por 5 segundos só, você vê que você não tem essa escolha na verdade. Não adianta quem você é, de nacionalidade você é, de que condição você tem, de que etnia você é. Não importa quem você seja, se você é ateu, se você acredita qualquer coisa, você vai passar o sofrimento. Não tem jeito. Então, quando você para pensar e entende isso, né, que cada um de nós vai passar por sofrimento, então você vê que não existe essa opção, né? Então a opção já é outra. Não tem a opção de não sofrer, a opção agora é como que eu vou lidar com esse sofrimento, que ele é inevitável, né? E aí você tem duas opções: ou você foge dele e sofre ainda mais, ou você abraça o sofrimento de forma com amor, e com compreensão, e aproveita dele para se tornar melhor, né? Então o sofrimento da vida, que é inevitável, ele
é muito importante na escola da rigeza, né? Que aí vai enrijecer as nossas virtudes, a nossa fortaleza, a nossa paciência, o nosso amor. Tudo isso, o sofrimento, ele te ajuda a conquistar, né? Então, na quinta-feira depois das cinzas, que é hoje, a liturgia fala, o evangelho fala da cruz de cada dia, né? Então, Jesus ali, quem viu o evangelho de hoje, ele faz um convite, ele nos chama, né? Nos chama a segui-lo. Não simplesmente nos chama, mas nos chama a segui-lo, ou seja, a seguir os seus passos, a andar com ele. Então, quando você entende esse chamado logo aqui no primeiro dia, né, no evangelho de hoje, que Cristo chama a segui-lo, você entende essa questão do sofrimento, porque Cristo, se você for ver a vida de Cristo, né, principalmente os últimos momentos de Cristo, a via sacra, né, foi um caminho de sofrimento. Então, se Cristo te chama a seguir, você vai passar pelo caminho de Cristo, né? E aí você já começa a entender um pouco mais do sentido do sofrimento da cruz, porque quando você toma a sua cruz, você fica do lado de Cristo, né? Então Cristo, na liturgia de hoje, fala aqui dos versículos, né? Então Jesus também dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Antes de falar para tomar a cruz, ele fala: negue-se a si mesmo. Por quê? Porque normalmente quando você não quer carregar a sua cruz, você está falando sim para você, ou seja, para as suas vontades, para o seu egoísmo, para o seu comodismo, porque você quer estar bem, você quer estar sentindo prazer o tempo todo, né? E aí você não quer tomar a sua cruz. Aí quem assistiu aquela minha live lá que eu falei sobre as virtudes, as faculdades humanas, na verdade, quando eu falei que tinha as concupiscências, né? Que são as coisas gostosas da vida, né? Os prazeres, que são coisas que são boas, mas nos dá um salário ruim, que passam e ali ficam. E quando eu falei que do outro lado ali das faculdades tinham as virtudes, que eram coisas que a gente conquistava com dureza, que, por exemplo, eu dei o exemplo do treino. Se você quiser ficar bom no treino, na musculação, no crossfit ou em qualquer esporte, você tem que passar por dificuldades, né? Não é fácil o processo. Treinar todo dia, aguentar a dor, fazer a dieta, dormir bem, obedecer, ter disciplina. Tudo isso é difícil e te traz um sofrimento. Mas esse sofrimento tem um salário. E esse salário ele recompensa, né? Por isso que a gente faz. Então, da mesma forma, na tua vida de treino espiritual, é a mesma coisa. E esse tempo da quaresma é um tempo de chamado para você te fortalecer. E tendo essas práticas de mortificação, né? De mortificações. Eu vou falar melhor o que é isso daqui a pouco. Então, na primeira parte da meditação aqui do Padre Francisco Fernandes, ele fala sobre isso, né, do chamado que Deus fala. Então ele te chama a segui-lo. E aí eu falei, não tem como fugir da cruz, todo mundo vai ter, não importa quem você é, onde você esteja, qual é a sua crença, você vai ter sofrimento, não tem como fugir. Então o que vai mudar é a forma como você vai enfrentar esse sofrimento e se relacionar com ele, na verdade, porque você vai ter que se relacionar com ele. Então, eu falei, você pode ou ignorar ou fugir, o que te vai trazer provavelmente mais sofrimentos ainda, né? Ou te enganar, entrar em auto-engano, ou você vai usar esse sofrimento para te deixar mais forte, né? Fortalecer as tuas virtudes. E aí, para você que é cristão, eu acredito que a maioria seja, né, fazendo essas meditações, mas quem não também vai entender, que com esse chamado de Jesus, ele fala o seguinte: se eu quero seguir a Jesus, sem a cruz, eu acabo sem Jesus e com a cruz, porque para a cruz não dá para fugir. E Jesus chama, né? Então, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, a melhor opção que a gente tem aqui é pegar a cruz com Jesus, porque se a gente fugir dela, a gente vai acabar com ela, que não tem como fugir, e sem Jesus. Então, a nossa melhor escolha é essa, né? Então, como você vai receber a cruz? O sujeito que quer fugir da cruz, ele vai buscar normalmente a felicidade em outro lugar, que é o auto-engano. Então, por exemplo, eu vi
o Pedro, que é um cara que eu gosto aqui, né, do Instagram, falando um dia desse sobre a gula, né? O cara que tem viciado no pecado da gula, normalmente ele está procurando a felicidade. Só que há um problema aí, porque ele vai no prato procurar a felicidade, mas ele só encontra comida. E aí vem a frustração depois. Então o cara bota aquele prato de guloseima, seja lá o que ele gosta, né, pra satisfazer a gula dele atrás de felicidade, é sempre assim. E o que ele encontra? Ele só encontra comida. E aí vem a frustração, né? Então, a gente tem que abraçar esse sofrimento, aproveitar esse tempo de quaresma, abraçar o sofrimento e transformar ele em força, em amor, no final das contas, né? Então, Cristo fala aí no Evangelho de hoje que não existe um cristianismo sem cruz, né? E aí eu vou falar outra coisa muito forte aqui para vocês também, né? Para quem é cristão já, para quem está pretendendo ser, né? Quem está em processo de conversão. Não existe cristianismo sem cruz. Ou seja, em outras palavras, o cristianismo não é para gente molenga, não é para gente fraquinha, é para gente forte, né? Que sabe aguentar a cruz e mais, aguentar a cruz com amor, com alegria. Tem uma santa mística que falava que se for para ficar triste, ela vai ficar alegremente triste. O que parece uma contradição, né? Intriga essa frase, mas o cristão é esse, como falava lá, como São José Maria Escrivá fala, né? Também em algum trecho do Cristo que Passa, né? Das homilias dele. Que o cristão é esse que parece que é triste, porém, parece que está ali na tristeza, porém ele é profundamente alegre. Porque ele sabe ser feliz no meio das tribulações, no meio dos sofrimentos. Então é o cara que passa por cima disso aí. Então o cristianismo, ser cristão, não é pra gente molenga, pra gente fracote. É pra quem sabe lidar com isso aí, de verdade. E se você não está disposto, né, não sou eu que estou dizendo. Aqui foi Cristo que falou hoje. Então se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então isso aqui é bom você pregar essa parte aqui do Evangelho de hoje e ficar olhando todos os dias da quaresma. Todos os dias da quaresma você pode olhar essa parte aqui hoje. Porque é o centro disso aqui da quaresma, sabe? Você se lembrar sempre disso. O chamado de Cristo não dá para fugir. Ou você enfrenta essa cruz aqui com Cristo, ou você vai entrar no auto-engano, né? Vai buscar a felicidade em todo lugar e vai entrar no auto-engano. Então, Cristo falou, quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Então, um dos frutos da mortificação, né, da alma mortificada, é se relacionar com Cristo. Como eu falei, quando você entra no sofrimento, você de alguma forma está ali do lado, se colocando do lado de Cristo, né? Quem lembra daquela passagem, que é uma das meditações do Mistério Doloroso, né? Do texto, que quando o Simão de Cirene, né, que é pai de Alexandre de Rufo, ele vai passando ali quando Cristo está chegando, acho que depois da primeira queda dele com a cruz, e aí ele vai passando, voltando para casa do trabalho, coitado ali, não sabia nem quem era Cristo, nunca nem tinha visto, estava voltando para casa do trabalho cansado, e aí os soldados romanos chegam e falam para ele, ajuda a carregar a cruz desse cara aqui. E aí ele olha para Cristo e fala, não, nem conheço esse cara aqui, eu só quero ir para casa, né? E aí quando ele é obrigado a ajudar. E quando ele olha para Cristo, ele já se converte ali, é aquele olhar amoroso, né, de Cristo, que só Cristo tem, né? E ajuda a carregar a cruz. Então é isso, quando a gente pega, que faz as mortificações, aceita a nossa cruz, a gente está fazendo, a gente está de uma certa forma se relacionando melhor com Cristo, porque a gente está tomando o sofrimento junto com Ele, ajudando a carregar a cruz. Então quando Cristo fala, pega a tua cruz e siga-me, é isso, você está carregando a cruz junto com Cristo e se relacionando melhor com Ele. Então isso é um dos frutos quando você faz as mortificações por amor, né? Porque quando você abandona as mortificações, você fica preso aos sentidos. Quando você não abandona as mortificações, né? Aí de novo, aquela live que eu falei das faculdades humanas. Quando você se entrega só aos prazeres, às paixões, né? Os prazeres mais superficiais, aquela coisa gostosinha, você vai ser comandado só pelos sentidos e não pela tua
pelo teu outro lado das faculdades humanas, né? Que são das virtudes ou do intelecto. Então você vai ser guiado apenas pelos teus sentidos. Então se você fica fazendo isso o tempo todo, né? Tentando ficar no comodismo, sentir só prazer, não sofrer, é assim que você vai ser guiado, apenas pelos teus sentidos mais baixos, né? Não é que você vai ficar, eu tenho que sofrer o tempo todo. Não, mas como eu falei nisso, não tem como você fugir do sofrimento. Então a melhor forma de você lidar com ele é você aceitá-lo e utilizar dele para te tornar mais forte, né? Então, para você, no final das contas, ter um domínio melhor de si mesmo. Então, se alguém deseja chegar a possuir a Cristo, nunca o procure sem a cruz. Quem falava isso aqui era São João da Cruz. Então, falei aqui de Simão de Cirene. Então, quando a gente participa da cruz, nós nos tornamos corredentores com Cristo, porque Cristo nos salvou ali através da cruz. Então, quando a gente aceita o sofrimento, né? Olha, Deus, o psicólogo que falou, o sofrimento é inerente à vida humana. Então, não tem como a gente fugir. Então, quando você aceita essa cruz, a gente se torna corredentores junto com Cristo, né? Então, na nossa vida, na maioria de nós, os nossos sofrimentos, nossas mortificações são as pequenas contrariedades do nosso cotidiano mesmo. Então, aqui agora vem o meu chamado e o meu convite para vocês, de forma prática, nessa quaresma, de andar junto com Cristo, pegar esse sofrimento e caminhar junto com Cristo, para a gente sair dessa quaresma mais forte, né? Espiritualmente mais forte, mais treinado, mais enrijecido, mais hipertrofiado espiritualmente, né? Então, o que são essas contrariedades do cotidiano, né? Então eu vou pegar aqui a parte da meditação, né, do livro. Para quem chegou agora, é o livro de meditações aqui. Mudei, né? Não vou usar o de São Tomás de Aquino hoje, talvez amanhã. Que aí ele fala um pouco dos exemplos das nossas mortificações dos nossos dias, né? Do cotidiano, simples mesmo, né? Porque aí a gente pensa, agora eu vou me converter, eu vou aceitar o sofrimento agora na Val e tal, né? E vou pegar minha cruz, eu vou fazer o que São Francisco fazia, né? Calma, meu filho, não é assim não. Você vai estar começando agora, você não vai ser um Santo Inácio de Loyola, calma. Então, são coisas pequenas mesmo do dia a dia ali que você pode oferecer. Então vou começar a ler aqui a parte da meditação, que é o seguinte. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Isso foi o que o Cristo falou hoje no Evangelho. Além de aceitarmos a cruz, grande ou pequena, que vem ao nosso encontro, muitas vezes inesperadamente, devemos procurar outros pequenos sacrifícios para mantermos vivo o espírito de penitência que o Senhor nos pede. Para progredir na vida interior, é muito útil determinar várias pequenas ocasiões de sacrifício, previstas de antemão para vivê-las todos os dias. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que pegar algumas ações de mortificações que a gente pode determinar nós mesmos, né, por uma ação deliberada. Estas mortificações habituais, procuradas por amor de Deus, serão valiosíssimas para vencermos a preguiça, o egoísmo que aflora a cada instante, o orgulho, etc. Umas hão de facilitar-nos o trabalho, ajudando-nos a ter em conta os detalhes, a pontualidade, a ordem, a intensidade e o cuidado com os instrumentos que utilizamos. Então aqui você já tem algumas coisas que você pode fazer. Então, se você tem dificuldade de ter pontualidade, se você tem dificuldade de ter ordem, isso pode ser uma mortificação que você pode fazer na quaresma simples. Então, eu chego toda vez atrasado no meu trabalho, ou em cima da hora. Nessa quaresma eu vou chegar sempre 10 minutos antes. Tá aí uma mortificação que você pode fazer, né? Ou então, eu sempre trato os outros no meu trabalho com a cara de mau humor. Eu vou tratar as pessoas sempre com bom humor, com um sorriso no rosto. É outra mortificação que você vai fazer. Então você vê que são coisas simples, mas que te tiram ali do comodismo, né? Como eu falei no início da live, sempre quando a gente não aceita a cruz e o sofrimento é porque a gente está no egoísmo, né? Olhando para a minha comodidade, para a tua comodidade. Então, são pequenas coisas, vamos continuar aqui.
Outras levar-nos-ão a viver melhor a caridade, sobretudo com as pessoas com quem convivemos e trabalhamos. Saberemos sorrir, ainda que nos custe. Teremos detalhes de apreço com os que nos rodeiam. Facilitar-lhe-emos o cumprimento das suas tarefas. Procuraremos atendê-los amavelmente, servi-los nas pequenas coisas do dia a dia. E jamais derramaremos sobre eles, se o temos, o nosso mau humor. Outras terão em vista vencer o comodismo, guardar os sentidos internos e externos, dominar a curiosidade. Essa aqui é boa. Guardar os sentidos internos e externos e dominar a curiosidade. De novo, a live lá das faculdades humanas. Quem não assistiu vai assistir depois. Uma das nossas concupiscências que a gente tem é a concupiscência dos olhos. E a gente aqui do nosso século, nós somos atingidos demais por isso, né? Por muitos males. Um dos é esse aparelhozinho aqui que eu estou usando, que é o celular. Então o Instagram fica vendo coisa que não deve direto, né? Nem precisa ser coisas visivelmente pecaminosas, mas que te levam à distração, à bestialidade, né? Ficar vendo coisas bestas que não te levam para lugar nenhum. Isso é perca de tempo. Então perder o teu tempo é um pecado. E aí fora quando vai aumentando as coisas, né? Ver coisas realmente que são pecaminosas, né? Tipo luxuriosas, a própria pornografia, por exemplo. Então, segurar os sentidos internos e externos nessa quaresma é uma boa tipo de mortificação, de determinação que você pode dar. E outra coisa, dominar a curiosidade. Então, ultimamente, no nosso tempo, o que se tem feito é banalizado um dos pecados que te levam lá para o raso, que é a curiosidade e a fofoca. Então, hoje em dia, ninguém nem lembra mais disso, né? Que isso é um mal. Tem programa de fofoca, tem tudo, cara. Tem Instagram de fofoca, de não sei o que. Tem gente que não dorme se não ficar vendo todo dia, né? Tem que ficar todo tempo com essas besteiras, caminhando pros outros, senta na porta de casa. A gente não tem mais tapando na porta de casa porque tá perigoso, né? Mas aí é no grupo do WhatsApp, é não sei o que. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso vai te levar pra uma merda tão grande, você não tem noção. Se tivesse, parava com isso hoje. Então, uma das modificações para você fazer nessa quaresma também é essa. Começa a fofocar, sai. Não manda, não encaminha. Para de seguir essas páginas, para de ver essas coisas. Então, domina a tua curiosidade. Você vai te levar só a ser besta. Não te leva para lugar nenhum. Então, continuando. Serão modificações concretas na comida, né? Então, na comida a igreja já nos orienta aí, né? Por exemplo, o jejum na sexta, pelo menos jejum de carne que pode fazer, né? Ou então pelo menos você pode deixar de comer alguma coisa que você gosta muito, né? Ou deixar de beber, né? Alguma coisa que você gosta muito, pode ser bebida alcoólica, né? Ou então qualquer outra tipo de bebida que você gosta, ou comida, já é um tipo de modificação. São modificações concretas. Não é necessário que sejam coisas muito grandes, o que importa é que se adquira hábito de praticá-las com constância e por amor de Deus. Até sublinhei essa parte aqui porque é uma coisa que faz toda a diferença, né? Por exemplo, você pode fazer mortificações, existem várias mortificações. Por exemplo, quem é fisiculturista, né? O cara faz muita mortificação. O cara tem que dormir cedo, tem que treinar todo dia no horário, tem que fazer a dieta altamente restrita. O cara não sai, não tem lazer praticamente. Eu tô falando de fisiculturista, mas qualquer atleta normalmente é assim, né? Então o cara faz muita mortificação, mas essa mortificação não tem um sentido de amor, o sentido de amor a Deus, no final das contas, que vão te fazer o sentido de santidade, né? Vão te dar essas virtudes sobrenaturais. Essa é a palavra, essas virtudes sobrenaturais. Mas isso é só questão de você colocar esse sentido. Porque se esse cara que faz todas essas coisas, né? O fisiculturista lá, o atleta, se ele colocar o sentido de mortificação de sobrenatural nas mortificações dele, ele vai ficar tão forte fisicamente quanto espiritualmente. Então, não é a questão da prática em si, mas sim o sentido que você coloca nela, né? Então, se você faz isso com constância e por amor a Deus, então você tem que fazer com essa intenção. Então, como a tendência geral da natureza humana é a de fugir do que exige esforço, devemos concretizar muito bem esses pequenos atos de sacrifício para não ficarmos só nos bons desejos, que, como a outra live que eu fiz, né, de boa vontade o inferno está cheio.
e pode até ser muito útil anotá-las para verificá-los no exame de consciência antes de nos deitarmos ou em outros momentos do dia, e não deixar que caiam no esquecimento. Então você pode anotar e lembrar todo dia no exame de consciência, ou meio-dia, ou à noite, ou meio-dia e à noite, né? Se você for fazer o exame de consciência aí. E tem outras mortificações também que você pode fazer, como eu falo aqui sempre, por exemplo, do minuto heróico que falava São José Maria, de você acordar assim que o despertador tocar, não ficar enrolando na cama. Isso é uma mortificação das boas, e você vai ver, isso é uma, eu sempre falo essa, porque essa você vai perceber muito claramente como ela te fortifica e deixa mais forte, né? No livro aqui está aqui, ó, Trabalho e Educação da Vontade, do Júlio Paiô. Ele fala que a gente tem um contador incorruptível dentro da gente, que ele vai anotando essas nossas ações de heroísmo, né? Que São José Maria falava de minutos heróicos ao longo do dia. Quanto mais ações de heroísmo você faz no dia, como por exemplo esse que eu falei, de acordar assim que o despertador tocar e não ficar botando soneca, ou as outras coisas do dia, eu tenho que estudar a tal hora, 3 em ponto, vai lá, pum, 3 em ponto, tá lá. O teu contador incorruptível que você tem dentro de si, ele vai anotando isso aí. E quando você precisa dessa reserva de força para algo maior, né, que essas coisas parecem coisas bestas e pequenas, quando você precisa de força para algo maior, você tem essa reserva lá, né? Você pode contar com ele. Quando você não faz, você fica cada vez mais fraco para as coisas maiores também. Então é para isso que servem as pequenas mortificações. Então você vai ver que esse negócio aí, né, de novo, né, o Evangelho do dia, Cristo nos chama a negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Você vai ver que isso aí faz sentido até nesse plano aqui de vida temporal, porque você vai ficando cada vez com as virtudes mais aprimoradas, mais virtuoso, né? Mais forte, mais paciente, mais prudente. E o jejum, essas coisas, tá diretamente ligado também com mortificar o nosso corpo e deixar as nossas paixões cada vez mais baixas, né? Mais fracas, a gente dominar elas cada vez mais, porque se você domina o seu próprio corpo ali, né, naquelas necessidades mais básicas né, como de beber o que a gente gosta, comer o que a gente gosta, você vai conseguir dominar, te ajuda a dominar as paixões mais baixas, como quem é luxurioso, quem é alcoólatra, quem tem problema com qualquer coisa, com gula, como eu falei aqui também. Normalmente essas coisas estão ligadas, e aí o tempo da quaresma é o tempo favorável, o kairos, é o tempo oportuno para você ficar mais forte através dessas mortificações, né? Então é isso, foi o primeiro dia de meditação da quaresma. Usei o livrinho aqui do Falar com Deus. Amanhã, quem sabe, eu volto aqui pro Meditações da Quaresma. Esse Falar com Deus eu já faço, já estou fazendo há alguns tempo, né, meditando aqui com o padre Francisco Fernandes Carvajal, né, espanhol. E agora na quaresma eu estou fazendo também. Então são 2 momentos de meditação e oração. Um de manhã com esse, do Falar com Deus, e à tarde com Meditações da Quaresma de São Tomás de Aquino. Então hoje eu escolhi usar o primeiro, porque eu achei que seria melhor para a gente conversar, entender e meditar aqui hoje sobre essa quinta-feira depois das cinzas, né? Que é um tempo de penitência. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar a live aqui, eu acho. O que vocês acham? E para quem quiser ver depois, por causa do horário, tá bom? Então amanhã às 10h05 de novo a gente vai para a nossa segunda meditação da quaresma na sexta-feira depois das cinzas. Um abraço, valeu!